Vamos que vamos, galera. Vamos falar desses últimos jogos que fecharam a 18ª rodada. E o Palmeiras, que era líder, ficou mais líder, abriu 4 pontos em relação ao vice, Corinthians, né? E já é o virtual campeão do primeiro turno do campeonato, tá? Só tem mais uma rodada, então o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem, ninguém mais chega, já é o virtual campeão desse primeiro turno. O que isso quer dizer? Resposta do Gustavo Scarpa, foi perguntado sobre isso. O que quer dizer esse título do primeiro turno? Nada. Exatamente, o Gustavo Scarpa, peço perdão na palavra aqui, mas o Gustavo Scarpa é foda, né? Bela resposta, não significa absolutamente nada, né? Foco no trabalho, todo mundo sabe disso. Existe uma estatística, né, eu ouvi de 17 últimos campeões do primeiro turno, 12 foram campeões do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é esse. Esse é o número, né? De 17, 12 foram campeões. Então, assim, ser campeão do primeiro turno é muito bom. Porque isso é um sinal do quê? De regularidade. Por isso que, se você é campeão do primeiro turno, você fez um primeiro turno melhor que todo mundo, segundo turno, alguém vai ter que te superar. Porque você é um time regular, né? O Palmeiras mostra regularidade. Por isso é campeão e por isso essa estatística favorece, né? Quem é o campeão do primeiro turno. A estatística não favorece ninguém, né? A estatística é clara e ela é exata, né? Os times se favorecem com essa regularidade e por isso que a estatística ela é tão significativa, né? Vamos começar a falar rapidamente pelo esse jogo do Galo, né? Cuiabá e Atlético Mineiro, cara, um jogo muito ruim do Galo, cara, muito ruim. O Atlético Mineiro tá deixando muito a desejar. O Turco Mohamed está balançando muito no cargo. Esse talvez seja o momento mais delicado do Antônio Turco Mohamed, né? Aliás, eu nem sei. Deixa eu só abrir a página do Atlético Mineiro aqui só para ter certeza se ele não foi dispensado, né? Porque foi um jogo muito ruim. Ele mesmo falou em coletiva pós-jogo que o time estava mal, né? Que o time está mal, né? Esse foi o resumo. Pelo menos esse foi o meu entendimento, né? Ele fala um portunhol ali. O meu entendimento é que o time está mal. O time não jogou mal. O time está mal, né? Então, palavras do Turco Mohamed, né? Tá balançando no cargo. A gente não sabe até quando vai durar. Eu acho que é perigoso. Eu sou totalmente contra a demissão de treinadores. Eu acho que os treinadores têm que ter sequência, né? O, o problema é que o trabalho do El Turco, ele tá definhando, né? Ele tá indo para o caminho em que você já não começa a ver evolução, você começa a ver involução, né? Eu faço um paralelo aqui, por exemplo, o trabalho do Cacique Medina no Internacional. Se você viu o trabalho do Medina definhando. E no Internacional, pelo que a gente ouvia, né? Jogadores gostavam dele, estavam fechados com ele, mas o trabalho estava em plena degradação, né? O time parou de evoluir e começou a desinvoluir. Era assim um negócio muito louco. E o trabalho do Mohamed segue na mesma pegada. Assim, o time está em decomposição, né? Perdão da palavra, não quero fazer analogia a nada, assim, mas é a verdade. Assim, você vê o futebol cada vez mais questionável, né? A qualidade cada vez pior. Por um momento, até aquelas 2 vitórias para cima do Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, e depois primeiro jogo da Copa do Brasil, o, o Atlético ele se propunha a jogar de forma mais reativa, mas era eficiente. Agora começa a perder também essa eficiência, né? Conseguiu fazer um gol ali estreante, hein? Gol de estreante, Allan Kardec, estreia de gala, hein? O time não jogou bem, mas perto dos 49 do segundo tempo, o Allan Kardec consegue fazer o seu gol, né? Primeiro gol do Galo, parecia que o Galo ia conseguir vencer, ia jogar uma pressãozinha para cima do Palmeiras, né? Que o Palmeiras até então estava vencendo, mas também não estava convencendo. E aí, lá para os mais de 53 minutos do segundo tempo, o Cuiabá vai lá e empata, né? O Cuiabá foi lá e fez o gol com o Gabriel Pirani. Então, assim, cara, o cenário é aquela coisa, assim, eu vi alguns programas esportivos e talvez esse seja aquele típico jogo que essa rodada que os times vão olhar para trás e vão falar, cara, foi sorte de campeão? Não foi,
né? Porque assim, você vê que são momentos diferentes. O Palmeiras, no último lance do jogo, eu já vou falar de Palmeiras, teve um lance do Juninho bizarro. Bizarro, assim. Era ele e o gol, ele conseguiu tirar a bola do gol. Na pequena área, dentro da pequena área, ele conseguiu tirar. Parecia que ele estava jogando de zagueiro. Ele tirou a bola com uma extrema perfeição do gol. E aquele lance era lance para empatar o jogo. É, é, Poderia o Palmeiras ter terminado empatado e o Galo ter terminado vencedor. Então você vê assim, são duas partidas que tiveram cenários semelhantes. É óbvio que o gol do Palmeiras saiu muito mais cedo e o Palmeiras foi, cara, se eu não digo foi melhor, mas teve mais chance. Eu acho que o Palmeiras esteve mais perto de fazer o segundo gol do que tomar um empate, tá? Do que o América empatar. Eu acho, assim, pelo menos minha percepção. Não jogou um futebol brilhante, o primeiro tempo foi horroroso, mas depois que fez o gol com o Scar, aliás, o primeiro tempo teve um gol impedido do Palmeiras, né, do Wesley, se eu não me engano. Mas aí o Scarpa faz um gol, um lance individual, porque o time coletivamente não estava rendendo bem. O estreante Flaco Lopes teve a chance de fazer e o Palmeiras teve outras oportunidades com o próprio Scarpa, não fez e teve esse lance bizarro no final. Então é o que tá todo mundo falando, poderia ter sido o inverso. O Galo poderia ter vencido e o Palmeiras poderia ter empatado, porque aconteceram coisas nas duas partidas que permitissem que isso acontecesse, né, e quis o destino que o Palmeiras vencesse e o Galo empatasse. Então, aí hoje, a gente olha assim, será que é sorte de campeão? Os campeões são feitos de sorte. Se o Palmeiras vai ser campeão ou não, isso a gente não sabe, né? Isso a gente não dá para precisar, não dá para cravar, mas que o Palmeiras volta, mesmo jogando, não jogando um futebol convincente, que o Palmeiras volta ao caminho das vitórias, né? E volta àquela sua regularidade, isso é fato, né? Então, assim, futebol do Palmeiras está em queda, como eu estou vendo muita gente falar, o Palmeiras está em queda, o Palmeiras está em queda. Esse é o tipo de jogo que mesmo que você jogue mal, você precisa vencer. Se você quer ser campeão, né? Se você joga mal, é esse jogo que você tem que vencer. E o Palmeiras foi lá e venceu. Assim como o próprio Corinthians passou por momentos muito difíceis e foi pontuando, foi conseguindo pontos importantes. Então não é só sorte de campeão, né? Se o Palmeiras for campeão, se o Corinthians for campeão, a gente vai lembrar desses momentos que essas duas equipes viveram. Cara, assim, houve competência de você saber que não tá bem, só que você jogar pelo resultado, né? No dia que as coisas não estão dando certo, a gente joga pelo resultado. E o Palmeiras jogou pelo resultado, talvez nessa rodada, tá? O Galo, falei, na minha opinião, é um futebol que está definhando, tá? Eu repito, eu não sou a favor da troca de treinador, mas o Galo, o Atlético Mineiro tem que tomar uma decisão importante, né? Bancou o El Turco, acho que foi legal, tem que bancar, mas futebol do Atlético mudou de ofensivo para um futebol caótico e de caótico para um futebol reativo e de futebol reativo agora vem se tornando retranqueiro, porque não fez gol, né? Então, assim, tá definhando a sua forma de jogar, o aproveitamento, chegando muitos reforços de peso, o Allan Kardec faz o seu gol na estreia, mas, cara, é muito pouco pro investimento que foi feito, por isso que eu digo assim, se vai trocar, agora é a hora, porque eu não sei, esses caras estão esperando chegar a Libertadores, é perigoso trocar agora, assim, é só olhar o Flamengo e ver quanto tempo o Dorival levou para acertar a equipe, né? Leva tempo. Trocar o treinador agora é um negócio de alto risco, mas aí é gestão de risco, né? Aí é gestão de risco que os caras, como profissionais, vão ter que fazer. Mantém o El Turco, porque também é um negócio de alto risco, né? Você mantém o Turco Mohamed e a gente arrisca o futebol definhar ainda mais e ser eliminado pelo Palmeiras, ou a gente traz um novo treinador e aposta nessa chacoalhada para ver se o time muda e a gente consegue eliminar o Palmeiras, né? É a decisão difícil, é a decisão de risco, gestão de risco, é o que eu falei. Mas que o futebol não agrada, não agrada e é muito pouco, realmente é muito pouco para o investimento que o Atlético Mineiro vem fazendo. É muito pouco. Sim, chega até a ser meio desconcertante se olhar o elenco que o Galo tem e o futebol que a gente vê dentro de campo. E, de novo, assim, estética de futebol é questionável. Sim,
Mas o Galo não tá fazendo nada, assim, é muito a desejar, é muito a desejar, né? Se você visse um time vibrante, né, um time retranqueiro, mas um time vibrante, né, da bicuda, os caras tão com energia, não, assim, às vezes é um time meio apático, não dá para entender muito bem, né? Então, tá numa boa posição de tabela, porque o elenco tem muita qualidade, mas pode fazer mais, né? Pode fazer mais. Eu acho que o Galo ainda é um dos favoritos. Mas eu acho que deixa a desejar na questão atuação e esse tipo de jogo, perdendo pontos importantes, é os jogos que vão decidir o campeonato, cara. Então, mas por que o Atlético tá no topo e o Flamengo não? Primeiro, porque o Flamengo viveu um momento tumultuado e o Galo, apesar de viver momentos tumultuados, permaneceu com o mesmo treinador. O treinador conseguiu, ao longo da competição, que eu falei, mudou o seu jeito de jogar e tudo mais, diferente do Galo, muito diferente do Galo do começo do ano, que a gente dizia que o Antônio Turco Mohamed não tinha mexido em nada do que o Cuca fez, né? Aparentemente não, começou o ano muito bem, Campeonato Mineiro, só que isso foi mudando, né? O time começou a ficar meio perdido, assim, um time meio caótico. O primeiro tempo fazia 2, 3 gols, tomava empate no segundo tempo, né? E depois começou a ficar reativo, como a gente viu as 2 vitórias para cima do Flamengo, e agora um time que, em termos de atuação, cara, parece um time de pelada, sincero, honestamente, assim, com todo respeito. Parece um time de pelada, sem tática, sem organização, cara, assim, é meramente intuitivo, né? O time tem tanta qualidade que você põe os caras dentro de campo, acaba funcionando um jogo ou outro, mas ao longo de um campeonato que se exige regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, é muito pouco, né? É muito pouco, é por isso que eu digo, assim, um treinador que dê jeito nessa equipe, poxa, pode levar o Galo de novo a um título, um bicampeonato. Pode levar o Galo ao bicampeonato, porque assim, o time não está bem desde o início do Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros. Assim, futebol, em termos de futebol apresentado. E o time é o atual terceiro colocado. Então, como é que assim, se um time tá mal desde o começo do campeonato, alguns vão dizer que teve os seus momentos, mas assim, alguns vão dizer que desde o início do campeonato o Galo não joga bem, né? Vamos seguir por essa linha de raciocínio. O time é tão bom, o time tem tanta qualidade que mesmo com o futebol questionável, eles são o terceiro colocado. Imagina se vem um treinador, né, com mais currículo, enfim, que dê um jeito nesse elenco, cara, o potencial do Galo no segundo turno é gigantesco. É gigantesco, por isso que eu digo, assim, eu acho que é muito pouco pro elenco que tem e pode terminar o primeiro turno na segunda colocação sem jogar bem o primeiro turno inteiro, mas um time com tanta qualidade, e vai ganhar ainda mais qualidade nesse segundo turno com os reforços. O time tem tanta qualidade que mesmo assim, sendo parece que como alguns descreveram, parece um time de pelada, o time consegue resultado. Então é por isso que eu digo, gestão de risco agora, né? A direção do Galo vai ter uma decisão importante. Agora, manter e correr o risco do futebol definhar ainda mais e contar com a sorte para cima do Palmeiras. Sorte, que é uma palavra que o Abel Ferreira vem usando muito. Ou você troca e arrisca. Arrisca que o treinador vai chegar e na conversa ele vai tentar arrumar algumas coisas pontuais, algumas coisas necessárias para ir para esse jogo de Libertadores, né? Que eu acho que aí é o ponto da temporada. É o ponto da temporada para essas duas equipes. Então, cara, assim, foi um bom jogo? Não foi assim. O Palmeiras também não foi. Mas, assim, o Palmeiras teve os seus momentos na partida. O Galo não teve. O momento do Galo na partida foi do Allan Kardec, que foi jogado fora com o último lance do jogo, o empate do Cuiabá, que, diga-se de passagem, se a gente fala de justiça, o Cuiabá merecia ter saído vencedor. Porque pressionou, criou as melhores oportunidades, teve contra-ataque, teve tudo que faltou efetividade, de fato. Mas o Cuiabá controlou o jogo totalmente, moldou o jogo à sua maneira. O Galo pouco foi lá para contestar. Conseguiu o gol, é verdade. E aí você fala, aí quando o Galo faz um gol, aí você fala, caraca, mano. Naquele momento você olha e fala, 49 do segundo tempo, a sorte do campeão. Aí vai lá, empata, né? Você vê que é os mistérios do futebol, né? É a mística do futebol.
Pulando agora pro jogo do Palmeiras, tá? O Palmeiras foi encarar o América Mineiro e o início do jogo muito ruim, uma pressão muito grande do América. E o Abel foi até perguntado sobre isso em coletiva, né? Se ele foi surpreendido pela estratégia do América. Disse que não, né? Disse que não. O América é um bom time, elogiou o Mancini, disse que faz um dos grandes treinadores brasileiros, o Mancini. Então não surpreendeu. O time do Palmeiras, mais uma vez, é um misto, vários jogadores titulares entrando em campo de forma consecutiva. E fica claro sempre, um time mentalmente exausto, perdido dentro de campo nesse início de jogo, jogou para segurar o resultado, né? Impressão, mais uma vez, na minha opinião, um time exausto mentalmente. O time está fragmentado mentalmente, não tem condições de. Aí, trabalho da comissão de entender quem pode jogar o que não pode jogar. O Veiga fez uma partida horrível, o Dudu fez uma partida horrível, o Abel até elogiou o Dudu em parte elogiou, aproveitou para elogiar e criticar, né? Falou, o Dudu tava solto, né? Tava soltinho e tava tão solto que ele se esqueceu de cumprir com as tarefas defensivas, né? Mas jogou mal também, não foi bem. O próprio Danilo também. O time do Palmeiras como um todo vem perdendo a sua eficiência, né? E os principais jogadores que se destacavam cada vez, que foram se destacando a questão de um mês, eles estão perdendo seu brilho. E eu não acho que é porque falta de entrosamento, o ambiente ruim, fisicamente estão cansados. Não, eu acho que mentalmente o time está desgastado e as coisas não funcionam quando você está cansado mentalmente. Pelo menos essa é minha opinião. Como diz o Abel Ferreira, essa é minha opinião, é a minha percepção do jogo. O Palmeiras teve, que eu falei, abriu o placar com o gol do Wesley, mas gol irregular. Depois do segundo tempo, o Gustavo Scarpa faz o. Aliás, falar das estreias, né? Merentiel começou o jogo, um dos reforços que chegaram ao Palmeiras. Partida ruim, partida muito apagada. Clara partida de um atleta que está fora de ritmo, ainda que não está entrosado. Mas o problema dele ter jogado é que o torcedor palmeirense já começou a pegar no pé dele das redes sociais, tá? Já começou a fazer analogia com o Rafael Navarro, né? Uma atuação muito ruim, né? Às vezes que participou não contribuiu, né? Deixou o torcedor palmeirense meio estressado e, cara, estreia normal, na minha opinião, tá? Assim, tem gente que critica, óbvio, porque chega sob muita expectativa e é aquilo que eu falei sobre isso, tá? Não é porque ele não. É oportunista. Não, eu falei, tá gravado, é só pegar os podcasts antigos. Eu falei, a esperança do torcedor para solucionar o problema do Palmeiras na questão efetividade são esses dois centroavantes que chegaram. O problema é que assim, eles não chegaram para resolver. E se entra logo de cara, como entraram, e não correspondem, e aí já começa o torcedor a pegar no pé, como aconteceu com o Navarro, né? Chegou sob aquela expectativa, o torcedor achou que ele ia ser o cara, o centroavante que o Palmeiras precisava, não se confirmou. E eu acho que ele não tem um gol no Brasileirão pelo Palmeiras, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, e se eu tiver errado eu peço perdão, mas se eu não me engano não tem um gol ainda. Né? E a torcida pegando no pé, esse Merentiel talvez seja mais um que a torcida vai... O problema é que assim, a torcida não entende, a torcida do Palmeiras ela vem apoiando o time de uma forma legal, mas para alguns jogadores esse apoio negativo, esse suporte negativo, ele é um tiro no próprio pé, né? Ele é o famoso harakiri, né? Para quem não sabe, o harakiri era um ritual, né, que os samurais faziam no Japão feudal para se matar, né? É o harakiri. Quando o cara se envergonhava, ele desonrou a sua família, ele ia lá e fazia o harakiri, né? Por que eu tô falando de harakiri? Porque é o suicídio, é o que o torcedor do Palmeiras está fazendo com o Rafael Navarro, começa agora com o Merentiel. São atletas com potencial que merecem o apoio do torcedor palmeirense, né, para ganhar confiança, para ir para cima. E, cara, o torcedor tá pegando no pé de forma necessária. Por isso que eu digo, são caras com tanto potencial e que hoje, por exemplo, o Navarro poderia ter rendido muito,
mas não rende. Por quê? Porque o torcedor, em vez de apoiar, pega no pé. É o famoso harakiri, é o suicídio, né? É o tiro no pé. O torcedor se auto-sabota e fica na esperança de que o Palmeiras vai trazer o Luís Soares, por exemplo. Isso não vai acontecer. O torcedor parece que não entendeu ainda a nova política de investimento desse novo Palmeiras, que deixa o Palmeiras como uma das melhores equipes do continente, em termos de saúde financeira, e não só de financeira, mas de montar o elenco. Então, espero que o torcedor tenha calma com o atleta. Ele, repito, visivelmente um cara que ainda precisa de muito entrosamento, e o Abel Ferreira falou sobre isso na coletiva. É um cara que ainda vai precisar de muito trabalho. Apesar de já estar apesar de já estar integrado ao elenco há um bom tempo, porque ele já foi contratado há um mês, né? Então ele já está há um tempo treinando, sem poder atuar, obviamente, porque a janela estava fechada. Não podia ser inscrito no BID. Mas ele está treinando, né? Tá treinando, e talvez até por isso seja foi ele o escolhido para começar o jogo, e não o Lopes, né? Que entrou no segundo tempo. Não foi bem, segundo tempo, o primeiro tempo, assim, e de novo, não dá para sabotar o cara, porque no primeiro tempo o time do Palmeiras não jogou, né? O Dudu foi mal, aí quem são os caras de suporte para esse cara que tá estreando? O Dudu e o Veiga. Os dois estavam mal, o Danilo também estava mal na partida. Então, assim, os caras que suportam esse centroavante não estavam bem. O cara sozinho também não vai estar bem, né? Ele também já não estava um bom dia, então ele também não conseguiu puxar. Eu acho que foi tudo parte de um conjunto de um primeiro tempo que foi muito mal. O segundo tempo entra Gustavo Scarpa, entrou o outro estreante, o Lopes, e o time mudou para melhor, né? Mudou para melhor. O momento do Scarpa é impressionante. Um cara que está realmente batendo no peito e chamando a responsabilidade. Quando o time está mal, ele entra para mexer na equipe. E mexeu na equipe de fato, né? Conseguiu fazer o gol da vitória. Ele teve um lance impressionante, que ele estava entrando na área, era ele o gol praticamente. Ele foi dar o chute de esquerda, só que ele encosta na bola primeiro com o pé direito. Ele chuta o vácuo, mano. Ele dá... Cara, assim, é um lance bizonho, assim. Ele chuta o vácuo, porque ele erra o time da bola. Ele acerta com a perna direita, ele tira a bola dele mesmo e chuta o vácuo, né? É impressionante. Ele mesmo dá risada do lance, que foi uma bizarrice absurda. Esse Lopes, ele teve uma chance de fazer um gol de calcanhar impressionante, né? O cara participou legal, mas é que fala, são momentos da equipe, né? Talvez se o Lopes tivesse entrado no primeiro tempo, ele tivesse tido uma atuação horrível, porque o primeiro tempo o Palmeiras jogou de forma horrível, né? No segundo tempo o time melhorou, e aí com o time melhor, ele entra num time melhor e deixou uma melhor impressão, obviamente, né? Pela participação, pela forma como ele participou, por esse gol que ele perdeu. Então, acho que foram, de uma forma geral, o Merentiel ainda tem que mostrar coisa, mas não acho que o torcedor tem que pegar no pé. E o Lopes mostrou muita coisa interessante, um cara que pode ser o centroavante de área que o Palmeiras precisa. Pode, ele mostrou presença, ele mostrou vontade, de longe a vontade que a gente viu, por exemplo, do Yuri Alberto no jogo do Corinthians. O Yuri Alberto realmente ele entrou para decidir. Não conseguiu fazer o seu gol, mas ele entrou pilhado. E curiosamente o Lopes também é um que já está integrado ao elenco do Palmeiras há um tempo, né? Antes, chegou depois do Merentiel, mas também já está integrado ao Palmeiras assim, acho que faz mais de 2 semanas, pelo menos. Então, assim, já está trabalhando com o elenco, né? Então se esperava, o torcedor se esperava um pouquinho mais dos dois, por justamente já tá treinando, já ter conhecido a galera e tudo mais, mas eu acho que é coisa de tempo. O próprio Abel fala, né? Assim, o que a gente elogia do Abel também é o grande problema dos jogadores que chegam no Palmeiras, né? O Abel, ele treina várias opções táticas, várias jogadas ensaiadas, todo mundo fala sobre isso, né? Muita jogada ensaiada, muita opção tática, muita variação, para o cara entender tudo isso. Um cara que chega agora, sim, tem 2 semanas, cara, isso é muito pouco para ele se integrar ao Palmeiras, né? A esse Palmeiras do Abel Ferreira. E o último lance da partida, o Juninho perdeu o gol bizarro, o gol que seria o gol do empate do Palmeiras. E o Palmeiras acabou saindo vencedor com um gol. O Abel falou sobre isso de novo. Ele deu uma cutucada de novo na questão sorte. Já acho que, cara, tem que deixar passar. O Abel Ferreira, ele fala da regra das 24 horas.
E ele não tá seguindo a própria regra. Ele continua ironizando a questão do jogo contra o São Paulo, né? Ele, ironizando a questão da sorte, né? Que polemizaram, o Rogério Ceni ironizou a questão sorte, o Abel Ferreira de novo entrou nesse assunto, que foi sorte, é óbvio que é sorte, né? E faz parte do futebol. Ele fala, esse último lance, eu não sei, eu chamo de sorte, vocês podem chamar de sorte, felicidade, enfim, vocês me expliquem o que foi. Eu aceito, porque foi realmente um lance de muita sorte. Ele falou, a gente teve chance de fazer o segundo gol, não aproveitamos. Se a gente toma aquele gol no final, estaria aqui tentando explicar por que a gente empatou. Um jogo que a gente teve chance de ganhar, oportunidade de ampliar. E é mais um jogo que o Palmeiras vence com um placar humilde, sem uma grande atuação. Líder do campeonato, abriu 4 pontos. Eu acho que é a maior distância em pontos do primeiro para o segundo colocado nesse campeonato brasileiro. Até então tinha sido só de 3 pontos. 4 pontos é a maior distância que uma equipe conseguiu abrir, que o líder conseguiu abrir em relação ao vice. Então o Palmeiras consegue um grande resultado nesses 2 jogos complicados, difíceis, mas com equipes, todo respeito, né, mais limitadas, mais inferiores ao Palmeiras, né? Enfrentou o Cuiabá na rodada anterior, dessa vez o América. Agora tem uma parada difícil pela frente, né? Na última rodada enfrenta o Internacional em casa, difícil, né? A gente já viu o que aconteceu quando o Palmeiras pegou um time reativo, né? O Atlético Paranaense em casa, tomou de 2. Então esse é jogo perigoso pro Palmeiras e essa vantagem de 4 pontos que o Palmeiras abriu é uma vantagem importante, né, para o Palmeiras poder respirar, poder deixar, jogar uma pressão para os adversários que estão na cola, de tem que vencer para seguir, não aumentar a distância em pontuação. O Palmeiras, eu falei, vou repetir, ele ainda não sente a vantagem do calendário, né, de longe ainda vai sentir a vantagem do calendário, todo mundo está seguindo a mesma pegada, só vai sentir quando de fato tivermos os jogos da Copa do Brasil, que aí o Palmeiras vai ter a semana livre, e eu acho que a tendência do Palmeiras vai ser melhorar de novo. Esse talvez seja o pior momento da temporada do Palmeiras, mas jogando de forma contestável, se é que a gente pode dizer assim, o Palmeiras conseguiu 2 vitórias, e agora eu acho que tende a crescer de novo com essa abertura de calendário, esse tempo de descanso a mais. Eu acho que o Palmeiras vai melhorar, né? Não vejo assim, eu tô vendo alguns comentaristas falando que o Palmeiras perdeu fôlego, os outros vão chegar, o Palmeiras já não é tão favorito. Eu acho que sim, o campeonato está absolutamente aberto, mas o Palmeiras não pode ser descartado, porque tem uma competição a menos já. O Palmeiras eu acho que ganha uma dose a mais de favoritismo justamente por ter uma competição a menos. O Galo não. O Galo não ganha uma dose a mais de favoritismo porque o time caótico, velho. O time caótico dentro de campo. Se chegar um treinador que engate, melhore o nível de atuação do futebol do Galo, que condiza com o elenco que tem, aí o Galo volta a ganhar uma dose de favoritismo absurda também, porque tem um calendário mais favorável, né? E quem for eliminado da Libertadores, então vai ter um calendário ainda mais favorável. Vai ser o potencial, vai passar a ser o mais favorito do campeonato, a vencer o campeonato. Tanto o Galo quanto o Palmeiras. Aquele que for eliminado nessas quartas de final da Libertadores, na minha opinião, vai passar a ser o grande favorito ao Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Palmeiras consegue, jogando mal, vencer o jogo mais uma vez. Eu acho que agora, com os adversários focando em 3 competições, o Palmeiras tende a dar uma crescida. E para finalizar, né, questão Gabriel Veron, que a gente até falou sobre a questão da venda, que eu achei que que o pessoal tá falando sobre os valores, né? Achando que foi um valor muito baixo pela venda do Veron. O próprio Abel Ferreira falou em uma das coletivas, eu não me recordo quando, que, cara, o Veron era para ser vendido num valor assim, foi o Neymar, por exemplo, quando saiu do Santos. O Abel falou sobre isso em uma das coletivas, né? E nessa coletiva ele foi perguntado sobre a questão e ele mostrou um certo desconforto, né? Ele perguntaram para ele sobre a questão Veron, ele falou: "Cara, a minha opinião, eu dei a minha opinião para a diretoria. Mas são eles que decidem, mas eu dei a minha opinião.
E assim, ele não falou, ele não entrou muito em detalhes, mas a impressão que passou é que ele não gostou, tá? Ele não gostou da venda, ainda mais pelos valores que for. Você vai vender? Tudo bem, podemos vender o cara. Ele é importante para mim e entrou nos últimos jogos do Palmeiras e certamente entraria nesse jogo se tivesse disponível. Ele vinha correspondendo. Agora, pela forma como ele falou, pelo tom que ele falou, ele não gostou. Talvez se tivesse sido por 30 milhões de euros, aí ele falou, pô, aí não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, tudo bem, vai, é grana pro clube. Mas 10 milhões de euros, eu acho que o próprio Abel entendeu que era muito baixo. E não só a questão de ser baixo, é o débito técnico que fica na equipe com a saída dele. É óbvio que chegam dois reforços, mas ficou claro que esses dois reforços ainda não vão vingar logo de cara, né? Não vão vingar logo de cara. E assim, a gestão de risco do Palmeiras deve ter feito. E aqui eu falei, eu concordo com a venda, eu não estou questionando a venda. Assim, eu acho, imagino eu, que era o momento, tá com 19, vai fazer 20 anos, né? Esse é o momento derradeiro para um atleta ser vendido. O Palmeiras, eu acho que imaginou que venderia esse atleta por um valor absurdo desde os 18 anos, isso não aconteceu, né? 19 anos, conviveu com lesões, agora recentemente polêmicas, né? Essa lesão do acidente doméstico, esse vídeo dele bebendo em recuperação, né? Para voltar para o Palmeiras, para voltar a jogar na equipe principal. Então acho que a diretoria entendeu que era o momento, sim. Já era um cara que poderia perder muito. Assim, talvez eles tivessem visto um filme, né? Em relação ao que aconteceu com o Patrick de Paula. Eles olharam, cara, muito bom tecnicamente, mas foi se perdendo no aspecto pessoal. E o Palmeiras viu aquilo e falou, cara, é uma oportunidade, né? É uma oferta que chegou, uma oferta boa, não é o que o Palmeiras queria, certamente. Mas chegou e eles estavam provavelmente vendo o filme, um replay do que uma reprise do que aconteceu com o Patrick de Paula, então vamos vender, né? Vamos vender. Eu acho que foi pouco, tá? Porque eu falei, se fosse 20% do que o Palmeiras pegasse uma futura venda, aí eu falei, ok, mas eu acho que é gestão de risco, você tem que avaliar tudo, né? Sim, tá chegando uma idade que é decisiva, talvez o Palmeiras não faça mais grana com ele, mas o Abel aparentemente não gostou, tá? Ele não gostou. Depois na coletiva ele até elogiou a gestão, porque é uma gestão muito responsável e tudo mais, mas ele aparentemente não gostou. Porque ele perde um reforço importante e eu falei, eu acho que se ele tivesse disponível, ele certamente ia jogar esse jogo. Ele fez um bom jogo contra o São Paulo, fez o gol contra o Cuiabá, né? Então ele foi entrando bem nos últimos, fez dando uma resposta boa em relação àquela polêmica que aconteceu. E o Abel falou várias vezes que ele acreditava no atleta, estava colocando ele para jogar. Então pareceu que não gostou, né? Se for um bom negócio ou não, isso o futuro vai dizer. Isso o futuro, porque hoje, se você olhar o Patrick de Paula, foi uma boa venda que o Palmeiras fez. Porque o cara lá agora já vem sendo odiado por torcedores do Botafogo, né? Maior contratação do Botafogo. E cara, um cara com um jovem com extremo potencial que está deixando se desperdiçar. Então o futuro vai dizer assim, se o Verón vai vingar ou não. Eu acho que pode, né? Porque uma coisa é você ir ficar no Brasil, né? Ainda mais o Patrick de Paula que é do Rio, né? Então, cara, assim, uma coisa é você ficar aqui com seus amigos, com a sua galera, muitas tentações. Outra coisa é você ir pra fora, né? Pega o inverno europeu pra você ver como é que vai ser, né? Tem muito o que fazer, foca no treino. Questão pessoal, gestão de carreira lá é um negócio muito mais pegado, né? O Porto é uma equipe formadora, os caras compram atletas para revender. Então talvez a gente veja um futuro, o Verón crescendo de produção. Só que aí o Porto vende o Verón por, sei lá, 30 milhões de euros daqui a 2, 3 anos. Aí o torcedor palmeirense vai ficar maluco de fato, né? Mas entenda que ele só se desenvolveu porque ele foi para lá. Aqui, talvez com as tentações de estar em terras brasileiras, ele não conseguisse se desenvolver da forma como... Isso aqui é campo hipotético. Isso é o campo hipotético. Isso assim, eu concordo que foi um bom momento para vender. É um desfalque técnico importante para o Palmeiras? Sim, ficou evidente nessa partida.
Mas era o momento, assim, acho que já tá chegando uma idade limite, é o que eu falei, ele não rendeu aquilo que se esperava no profissional até agora no Palmeiras, por exemplo. Então, o futuro vai dizer se foi bom ou não negociação, mas que era o momento era e talvez a gestão de risco do Palmeiras entendeu, tendo um exemplo recente, que é o Patrick de Paula, que era a hora de enfim, de vender o jogador e pelo menos vai ficar 8 milhões de euros para o Palmeiras, né? 8 milhões de euros é o quê? Os 40 milhões de reais. Bom, pago, por exemplo, o Lopes, né? O Lopes foi 10 milhões de dólares. Então já paga uma contratação de peso que o Palmeiras fez, né? Então já investimos dinheiro, já tivemos um retorno, a gente já paga pelo menos o cara que foi mais caro, por exemplo. Então, assim, é uma gestão que vai fazer dessa forma, né? Oportunidades de mercado eles vão topar, o Palmeiras não tem... O que chamou a atenção é que o Palmeiras não tem desespero para vender, né? Mas é o que eu falei, a gestão talvez entendeu que imaginamos que o Verón saísse com 18 anos, não saiu. Imaginamos que ele fosse ser vendido com 19 anos, não foi vendido. Chegando agora perto de 20, essa é a hora, sabe? Essa é a hora. Enfim, né? Parece que o Abel não gostou muito, mas ele ganha 2 reforços e acho que é pro torcedor esperar que eles se ambientem o mais rápido possível para suprir aí essa necessidade que ficou esse buraco aí que ficou com a saída do Verón, com o Rony lesionado, abre-se um vácuo ainda maior, né? O Verón era meio que o 12º jogador do Palmeiras. Ele vinha sempre ou começando e saindo no segundo tempo ou entrando no segundo tempo. Com a saída do Rony, ele passou a ser um titular absoluto. E agora sai esse cara de novo, sai um outro titular, porque o Rony ainda não volta. Esses 2 caras ainda não estão preparados. Mas sim, pro Abel, dor de cabeça, né? Mas tem o Endrick, falou sobre o Endrick na coletiva também. Ninguém vai jogar no Palmeiras porque ser base do Palmeiras. Quem vai jogar no Palmeiras são jogadores que corresponderem. Então, assim, ele falou, o cara que estourou na categorias de base, em todas as categorias de base, só que agora a gente vai pôr ele para enfrentar o Gustavo Gomes, né? E vamos ver como é que ele vai se virar. Se ele se virar bem, a gente põe ele para jogar, né? Uma bela forma de descrever, Gustavo. Uma coisa é você enfrentar um zagueiro da base, do sub-20, sub-21. Agora ele vai dar de cara com o Luan, com o Gustavo Gomes, com o Murilo. Vamos ver como ele se comporta diante desses caras. Se ele for bem, aí ele vai entrar. Então, acho que foi uma bela resposta pro torcedor que tá desesperado para a estreia do garoto. É exatamente isso. Pô, ele para encarar os zagueiros titulares do Palmeiras, se ele fizer um bom papel, dá para entrar. É isso, né? Eu acho que o grande reforço do Palmeiras para a temporada é esse. É o Endrick. A presidente do Palmeiras conseguiu aí essa renovação, a multa rescisória, se eu não me engano, é de 60 milhões de euros. Então, cara, assim, na minha opinião, essa era, e a gente falava sobre isso desde o começo do ano, essa seria a maior contratação, duas, né? Duas que eu falei aqui. A maior contratação da Leila seria a renovação com o Abel Ferreira, que ela conseguiu, e seria o primeiro contrato profissional com o Endrick, que ela também conseguiu. Então acho que ela já fez as 2 maiores contratações aí da sua gestão e eu espero que o garoto se integre ao elenco. O Abel disse que ele está lesionado agora, né? Mas quando voltar já se integrar, já se ambientar e não perder, cara. Assim, eu espero que o Abel, ele é um cara muito sério, mas que ele não tire esse jeito moleque, sabe? De você jogar, para você driblar, para você ir para cima, né? Fazer uma firula. Espero que o Abel não tire essa qualidade do Endrick, né? É óbvio que vai exigir uma aplicação tática, mas quando tiver com a bola tem que dar liberdade para ele fazer o que ele quer, porque é isso que o torna diferente, né? Então espero que o Abel explore essa possibilidade de ter um cara com presença, né? Que tem uma qualidade de um drible, enfim. Não é um cara super driblador, mas tem a sua capacidade, a sua competência para tirar a bola do goleiro. Espero que ele explore isso, né? E que o torcedor palmeirense aí, a gente tenha um novo ídolo aí em atuação no futebol brasileiro. Faz um tempo, né, que a gente não tem um grande craque da base se destacando no futebol brasileiro.
fica na torcida para que seja o Endrick, né? Muito jovem ainda, muito jovem, mas na expectativa para que, se não essa temporada, na próxima a gente já possa ver um pouco da qualidade desse garoto, tá? Gente, é isso, acabei me estendendo demais aqui, comecei a falar da questão Veron e me estendi de novo. Então é isso, por hoje finalizo. Palmeiras, parabéns ao Palmeiras. Palmeiras líder isolado, 4 pontos abriu em relação ao Corinthians, e o Atlético Mineiro é o terceiro colocado, também com 32 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, tá? Final de semana, rodada importante, a última rodada do primeiro turno, a gente vai acompanhar tudo e a gente vai voltando, ou dia a dia, ou só na segunda-feira, enfim, vamos ver como é que vai estar a correria do final de semana, mas é isso, rodada importante para quem quer alcançar o Palmeiras, rodada importante para o Palmeiras de repente abrir mais pontos, pode ser, é possível, a sequência é desgastante. Vamos ver como é que vai se desenhar, o Palmeiras joga no domingo e os outros também jogam no domingo, né? Os que vêm na sequência já... O Palmeiras joga até antes, ó. O Palmeiras vai jogar antes do Corinthians, vai jogar antes do Atlético Mineiro, então vai ter que fazer um resultado logo de cara, né? Para não correr nenhum risco, porque o Palmeiras teve a chance aí nos últimos 2 jogos de jogar depois, né? De saber já o resultado. Vai ter que entrar para ganhar. Difícil, jogo difícil, mas, né? Campeonato brasileiro é feito disso, de jogos difíceis. Então é isso, gente. Por hoje agora sim finalizo. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana. Vamos acompanhar essa rodada do final de semana e a gente vai voltando aos poucos aí para comentar como finalizou, como terminou aí esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.